Na Universidade Regional de Blumenau, as mulheres são maioria entre os estudantes. Elas correspondem a 60% dos alunos matriculados nos cursos de graduação da universidade. Mesmo em cursos tradicionalmente dominados pelos homens, a presença feminina vem crescendo. Mariane é professora do curso de Engenharia Civil e vê com esperança o atual cenário. A representatividade ela tem aumentado ao longo do tempo, vai desde a sala de aula até o mercado de trabalho. Hoje é comum ver mulheres engajadas em projetos, em grandes projetos de engenharia, seja na execução, seja na concepção de grandes obras. E isso a gente observa até falando de história. Antes, quando a gente pensava antigamente em mulheres da engenharia, dificilmente a gente consegue ver um nome histórico. Na década de 80, na década de 90, sempre é uma representatividade masculina, mas a gente teve sim, por exemplo, a ponte do Brooklyn, por exemplo. A mulher foi uma mulher engenheira civil que participou ali da execução e isso foi um marco porque é uma das primeiras mulheres lá dos Estados Unidos. Mas eu acredito que hoje, quando a gente se tornar história, será nesse período onde a gente vai ter mulheres que fizeram a diferença, que estavam envolvidas em grandes obras. Existem muitos desafios, nem sempre são espaços acolhedores, a gente lida com preconceito, mas isso é normal de toda mudança, em todo processo, né? Mas em vez de olhar como um desafio de que ainda falta muito tempo para a gente atingir um equilíbrio maior, eu gosto de olhar para o desafio pensando que o quanto a gente já conquistou, né? Natália, que também é professora do curso, explica que a representatividade feminina na engenharia civil está em crescimento. Um levantamento realizado por ela revelou que a presença feminina entre os estudantes formados pelo curso tem aumentado ao longo dos anos. Na primeira década de existência do curso, as mulheres eram apenas 12% dos formandos. Nas décadas seguintes, a proporção aumentou gradativamente para 15%, 19% e 22%. Atualmente, esse número chega a 31%. Os desafios para as mulheres no mercado das engenharias ainda são realidade. Acredito que existem muitos desafios ainda e, sobretudo, para aquelas mulheres que optam por seguir a parte de gestão de obras. Porque quando a gente pensa, né, nessa parte de obras, mesmo fazer o gerenciamento e nessa parte da engenharia de obras, grande parte dos funcionários, grande parte da mão de obra civil são homens, se não 100% da mão de obra, né, ainda é masculina. E acredito que essa parte a gente tem um grande desafio em questão de preconceito, em questão de exigência, de você se pôr, né, perante esses homens, porque a gente precisa, ao mesmo tempo, delegar as funções, mas estar do lado deles para que o trabalho seja feito de uma forma adequada e seja feito de uma forma respeitosa. Então, acredito que essa é uma das grandes desafios que a gente ainda passa, né, nessa parte da engenharia civil, comparando com as mulheres, né, o trabalho que a gente tem feito. Carol ainda está no segundo período do curso, mas vê com otimismo o aumento da representatividade feminina na engenharia. Acho que a gente enfrenta bastante desafios ainda, mas cada vez a gente vê mais as mulheres assumindo cargos de liderança, assumindo papéis importantes dentro dessas empresas como engenheiras. Então a gente cada vez tem mais lugar nesse mercado. E principalmente na minha geração, né, a gente tá indo em frente e lutando pelo nosso lugar, então não me preocupa tanto assim. Evelyn cursa o 6º período de Engenharia Civil e decidiu ainda jovem que queria ser engenheira. Apesar dos desafios, a estudante não teme o futuro. Não tenho medo, porque eu sei que cada vez mais a gente tem que buscar o nosso lugar no mercado de trabalho, né? Nós como mulheres, porém é algo que eu tenho ciência e que eu sei que futuramente é algo que eu vou ter que estar preparada para enfrentar. Porque muitas vezes pode ser até que eu tenha que ver outras formas de me impor para ser levada a sério na minha própria profissão. Eu percebo que o número de mulheres vem crescendo na engenharia civil, o que é muito bom. Eu gosto de entrar na sala e ver que tem outras pessoas assim como eu, né, outras garotas que sonham em estar nessa área. E uma coisa que faz totalmente a diferença é ter professoras mulheres, não apenas na área de cálculo ou de álgebra, porque a gente vê muitas professoras de matemática, mas professoras de áreas específicas da engenharia é algo que traz uma esperança e uma certa identificação durante a matéria. Então, por isso que a professora Natália, a professora Mariane, eu gosto muito de dar aulas com elas, porque eu me vejo futuramente nelas. A representatividade feminina também é um desafio para outros cursos. Nesta turma de Ciência da Computação, são apenas 4 mulheres em uma turma de 13 alunos.
Um levantamento feito pela estudante Larissa Antunes mostra que o número de mulheres matriculadas está crescendo, ainda que a passos lentos. A professora Andresa Sartori explica que as mulheres ainda são menos de 20% do total de estudantes do curso. Percebemos que as mulheres, ao longo dos últimos 10 anos, teve um aumento. O aumento ele é pequeno, mas teve, né? A gente, de um estudo que nós fizemos, vimos que em 2015 nós tínhamos 10% dos estudantes dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação eram meninas, né? E vimos que esse ano a gente está com 18%, né? Então teve um pequeno aumento, mas sim, as meninas, a gente tem mais meninas nos cursos. Um projeto de extensão coordenado pela professora tem buscado fomentar o ingresso de meninas nas carreiras relacionadas à ciência da computação. Nós temos o projeto Meninas Digitais, Vale do Itajaí, que é um projeto chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação, visto que é uma necessidade, né, visto que é uma situação que acontece em todo o país, onde a gente tem pouca entrada de meninas nos cursos. Então, é uma preocupação da própria Sociedade Brasileira de Computação e o projeto Meninas Digitais Vale do Itajaí, ele vem com essa ideia de trazer, né, mais meninas para os cursos. Então, fizemos oficinas, formações para as meninas adolescentes, aquelas que estão ainda nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, trazer elas para a universidade, para elas conhecerem os cursos e também para ensinar elas e para mostrar para elas que a computação não é um bicho de 7 cabeças e que, se elas quiserem fazer esse curso, é possível. Larissa é uma das bolsistas do projeto e atravessou o país para cursar Ciência da Computação na FURB. Para ela, os desafios começaram muito antes de ingressar na graduação. Eu nasci numa cidadezinha do Amazonas, que fica 24 horas de barco de Manaus, onde a internet móvel nem funciona direito. E ali a gente tinha um Instituto Federal. E tinha 3 cursos, agropecuária, administração e informática. Eu queria, por vontade própria, fazer agropecuária, porque é a maior fonte de renda ali da região. Mas meu pai falou, não, você tem que observar o mundo e ver que no mundo o que está acontecendo agora é a informática é o futuro do mundo. E daí eu peguei e fiz informática. E ali no curso eu acabei me encontrando. Os professores também sempre foram muito queridos e tenho bastante carinho por eles, que me incentivaram a seguir carreira na área da computação e disseram, olha, tu tem futuro. E ali plantou-se o sonho no meu coração de fazer ciência da computação, mas veio a pandemia, as universidades ali da região pararam e eu fiquei em estado de desespero. Meu Deus, o que eu faço agora? Foi quando eu fiquei sabendo da FURB, já tinha alguns parentes que moravam aqui, daí eu fui pesquisar sobre a FURB e vi que tinha ciência da computação. Me inscrevi, passei e vim para cá. Meus pais ficaram lá para que eu pudesse estar aqui realizando meu sonho. A prevalência masculina no mercado da computação ainda é uma realidade, mas a inspiração e o apoio que as estudantes encontram ao longo da jornada é a motivação para seguir em frente. Quando a gente começa a visitar as empresas, a gente vê que a maioria são homens e aí a gente acaba ficando assim meio, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que isso é para mim mesmo? Mas a gente vai tendo, acho que, referências ao longo, principalmente da caminhada acadêmica. E isso ajuda bastante a gente. A gente tem professoras que nos apoiam, que tiveram uma carreira brilhante, onde a gente olha e se inspira e vê que a gente também tem a possibilidade de ter uma carreira brilhante, tanto quanto elas. Então, acredito que isso pode mudar no futuro. A gente já vê que está mudando aos poucos, mas está mudando. E a gente vai continuar trabalhando para que isso mude de fato.